boa noite. Boa noite. Começa o julgamento da mulher que confessou ter assassinado e esquartejado o marido Marcos Matsunaga. Elise responde por homicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Federal leva para depor o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. Em Havana, começa a cerimônia de despedidas a Fidel Castro. O governo sírio retoma o controle de uma área estratégica da cidade de Alepo, devastada pela guerra. O presidente Michel Temer assume a articulação política do governo e discute com líderes aliados a proposta que limita gastos públicos. A votação da PEC do teto está marcada amanhã no Senado. Na Câmara, as medidas anticorrupção. E você vai conhecer um jovem talentoso que retrata os heróis da conquista do Palmeiras no Brasileirão. A partir de agora, no Jornal Nacional. Os deputados se preparam para votar amanhã o pacote de medidas anticorrupção. Já foram várias tentativas de levar o assunto para o plenário, mas sem sucesso por causa das ameaças de incluir no pacote a anistia ao Caixa 2. O compromisso de ontem do presidente Michel Temer de vetar qualquer proposta a favor da anistia aos crimes ligados ao Caixa 2 tirou o fôlego do movimento no Congresso. Ainda mais porque os presidentes do Senado e da Câmara também se declararam contra. As manifestações vieram depois de muita pressão popular. E a avaliação hoje no Congresso é de que o assunto está morto. Eu acho que o presidente Michel Temer, ele colocou, usando um termo lá da minha terra, água fria na fervura. Mas ainda é forte a articulação a favor de incluir juízes, promotores e procuradores na lei do crime de responsabilidade, punível com a perda do cargo e a proibição de exercer outra função pública. O líder do PDT já tem uma emenda pronta para levar ao plenário. Um mau promotor, um mau juiz, quando ele faz mau uso da sua profissão, ele simplesmente é punido pelo seu Conselho Nacional, no caso, ou Nacional de Justiça, ou Nacional do Ministério Público, punido com uma aposentadoria compulsória. Ou seja, ele vai para casa e fica recebendo R$25 mil por mês. Entidades ligadas ao Ministério Público consideram que essa proposta é uma tentativa de intimidar os trabalhos de investigação como a Lava Jato. O relator do pacote anticorrupção, Onyx Lorenzoni, do Democratas, também é contra. Afirma que o melhor é deixar para discutir o assunto em outro momento, porque agora será visto como uma retaliação às operações. Eu espero que amanhã o Parlamento brasileiro não pense em vingança, pense apenas em atender à aspiração legítima de 2.400.000 brasileiros e brasileiras que avalizaram as 10 medidas e que a gente vote sem nenhuma desconfiguração do texto aprovado lá na comissão especial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um acordo hoje com líderes partidários para votar o pacote anticorrupção amanhã. Mas não será uma votação tranquila. Ainda há resistências a outros pontos do pacote. A avaliação aqui é de que dificilmente será aprovada a criação do chamado reportante do bem. O relator Onyx Lorenzoni propôs pagar uma recompensa a quem denunciar crimes de corrupção. E tem sido duramente criticado por isso. A Polícia Federal levou o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, para prestar depoimento sob condução coercitiva. A Operação Reis do Gado também prendeu o irmão dele e um secretário de Estado, todos suspeitos de receber propina e de lavagem de dinheiro. O governador Marcelo Miranda, do PMDB, estava em Araguaína, no interior do Tocantins, e chegou no fim da manhã a Palmas. Ele foi levado para prestar depoimento na Justiça Federal. Bem mais cedo, policiais estiveram na casa dele, onde apreenderam documentos. A Polícia Federal tinha mandados de condução coercitiva de Marcelo Miranda e mais 23 pessoas. Entre elas, o ex-governador Siqueira Campos, eleito pelo PSDB e hoje sem partido. Na operação foram presos o irmão do atual governador, Júnior Miranda, o secretário de Infraestrutura do Tocantins, Sérgio Leão, e outras 5 pessoas. Todos suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público e pagamento de propina, que beneficiou a família do governador. A Justiça Federal bloqueou os bens de Marcelo Miranda, do pai, da mãe e de um irmão dele. Segundo a investigação, durante a primeira gestão do governador do Tocantins, de 2003 a 2009, a família dele, que é de grandes pecuaristas no Pará, teria montado um esquema de lavagem de dinheiro,
através da compra de gado e registro de fazendas em nome de outras pessoas. Foi feita uma composição onde um dos laranjas se retirava dessa sociedade de fato e deixava os bens para pessoas da família do nosso governador. A operação da PF ganhou o nome de Reis do Gado. Para os investigadores, a estratégia foi usada para esconder pelo menos 200 milhões de reais desviados de licitações superfaturadas, com a participação de empresas de parentes e pessoas da confiança do governador. Parte desses recursos teria sido usada como caixa 2 de campanhas. Só em um contrato com uma empresa de táxi aéreo, a investigação revelou que os aviões teriam de ser abastecidos até no ar, para atingir as horas de voo que foram pagas pelo governo. E terminou o depoimento do governador Marcelo Miranda. Ele declarou em nota que continuará colaborando com as investigações. O ex-governador Siqueira Campos afirmou que prestou depoimento na condição de testemunha e que não é investigado na operação. A defesa do irmão do governador não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com o advogado do secretário de Infraestrutura, Sérgio Leão. Em outubro, pela primeira vez em 1 ano e meio, o setor público brasileiro arrecadou o suficiente para cobrir as despesas, pagar os juros da dívida e ainda ter um saldo positivo. Isso só foi possível porque o governo recebeu impostos dos contribuintes que aderiram ao programa que regularizou o dinheiro que eles mantinham no exterior sem declarar. O Palácio do Planalto se articula para tentar aprovar amanhã no Senado o projeto que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. No Planalto, o esforço é para mostrar normalidade. Com a saída do ministro Gedel Vieira Lima, o presidente Michel Temer assumiu pessoalmente a articulação com os líderes da base aliada no Senado. Reunião fechada e sem imagem. O líder do governo saiu dizendo que a PEC do teto de gastos será aprovada com folga amanhã. Esperamos uma votação maior do que a votação do impeachment, né? Estamos trabalhando, minha conta é entre 62 e 65 votos, dependendo, é claro, da presença das senadoras e senadores, mas entendo que todos farão o esforço para estar presente, tendo em vista a relevância da matéria e a expectativa da própria opinião pública. Essa reunião foi proposta por aliados de Temer em conversa nessa madrugada na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros. Temer admitiu que errou ao demorar para tirar Gedel Vieira Lima da Secretaria de Governo. Apesar do espanto com a notícia de que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, gravou conversas com o presidente e ministros, ontem, em entrevista ao Fantástico, Calero disse que a conversa gravada com o presidente foi por telefone e protocolar na hora da demissão. Temer já pediu que os áudios sejam logo divulgados. A Polícia Federal ainda analisa o material entregue por Calero. O ex-ministro acusou Gedel de fazer pressão para liberar uma obra em Salvador, onde ele havia comprado um apartamento. Ainda segundo Calero, o presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sabiam de tudo e também o pressionaram para encontrar uma solução para o caso. O ministro da Justiça disse que a Polícia Federal ainda analisa o material entregue. Para que nós possamos analisar se a conduta foi ilícita ou ilícita, nós devemos ter a materialidade. Ele entregou um gravador digital que está sendo analisado. A oposição entende que Temer tem que ser investigado por prática de concussão e de advocacia administrativa. O pedido foi feito à Procuradoria-Geral da República, que analisa se a denúncia merece ser investigada e que pediu à Polícia Federal cópia das gravações. Estuda ainda se é o caso de incluir o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que, segundo Calero, também teria feito pressão a favor de Gedel. A seguir, o governo da Síria retoma uma parte estratégica da cidade de Alepo. Começa a cerimônia de despedida de Fidel Castro. Eu já passei dos 100 anos. E sabe como me sinto? Muito bem. Dedico aos meus pacientes a atenção e segurança que eles merecem. Cercado de renomados especialistas, fui reconhecido pela excelência, acreditado e premiado. Mas o que me deixa realizado é vivenciar histórias de vida e superação há 160 anos.
Eu sou o Hospital Português. Carnaval, música, revolução. Os irmãos Macedo levam a energia do trio elétrico para o palco do Café Teatro Rubi, no Sheraton Hotel. Dias 18, 19, 25 e 26 de novembro e 1º, 8 e 15 de dezembro, às 20h30. Milhares de cubanos participaram hoje do início das homenagens ao ex-presidente Fidel Castro em Havana. 21 tiros de canhão. O som de armas iniciou a despedida ao homem que 57 anos atrás entrou, armado, na capital cubana para começar um regime revolucionário que continua depois da morte dele. Na Praça da Revolução, em Havana, milhares de cubanos enfrentaram longas filas durante todo o dia para prestar as últimas homenagens. As repartições públicas ficaram fechadas e muitos trabalhadores foram dispensados. A fila interminável era para entrar no monumento que reverencia o revolucionário do século XIX, José Martí, um ídolo de Fidel Castro. Lá dentro, soldados fazem a guarda do memorial a Fidel, um painel com fotos do ex-presidente, com decorações militares e flores. O clima é de respeito, mas é de prudência também. O regime continua sendo comandado por um Castro, Raul, o irmão de Fidel. E prudência faz sentido porque esse regime não só fornece a maioria dos empregos em Cuba, mas monitora os dissidentes e controla o aparato da repressão. As escolas também não abriram e grupos de estudantes uniformizados esperaram horas até poder entrar. Os cubanos que prestam homenagens também assinam um juramento se comprometendo a seguir os ideais da revolução e dar continuidade ao socialismo na ilha. Alberto conta que cresceu numa família pobre, mas que graças a Fidel, ele e os filhos puderam estudar. Fidel não se foi, ele se mantém vivo em nosso pensamento, afirmou. Fidel Castro se mantém em nosso pensamento. Silvia diz que antes da Revolução havia muito racismo em Cuba e não havia oportunidades na ilha para pessoas negras. Para mim, Fidel foi a melhor coisa que aconteceu, porque é graças a ele que tenho uma casa e meus filhos uma boa educação. E meus filhos têm uma boa educação. A fila para a despedida a Fidel Castro não diminui com o passar das horas. E a multidão vai aumentar muito em um ato público na Praça da Revolução, em Havana. Depois disso, a despedida se torna uma caravana que vai percorrer o país durante dias até o enterro no domingo em Santiago de Cuba, na região onde Fidel nasceu. O presidente eleito dos Estados Unidos ameaçou suspender a reaproximação que o presidente Barack Obama iniciou com Cuba. Donald Trump declarou na internet que, se o governo de Raul Castro não apresentar um acordo melhor para o povo cubano, para os cubanos americanos e para os Estados Unidos, ele vai rever o acordo com a ilha. Hoje foi confirmada a vitória de Trump no estado do Michigan. Com isso, ele passou a ter 306 votos no colégio eleitoral. Hillary Clinton teve 232. O governo da Síria conseguiu retomar 1/3 de Alepo, uma região controlada por rebeldes que tentam derrubar o presidente Bashar al-Assad. Uma a uma, as resistências rebeldes de Alepo vão deitando as armas diante de Bashar al-Assad. É a mais importante contraofensiva desde o começo da guerra. Um dos líderes rebeldes falou que os caças destroem tudo: pedras, árvores, pessoas. As derrotas devastadoras deixaram várias facções de oposição ilhadas. A reconquista daquela que já foi a maior cidade do país seria simbólica não só para Assad, mas também para a Rússia e para o Irã, aliados do governo sírio. O jogo em Alepo virou sobretudo por causa dos ataques aéreos russos e de milícias pró-iranianas que atuam por terra no campo de batalha. Depois de 2 semanas de bombardeios implacáveis, milhares de pessoas começam a fugir. O Observatório Sírio, com sede aqui em Londres, conta 10 mil deslocados.
Os socorristas da ONG Capacetes Brancos, apoiados pelo Ocidente, dão uma semana para que moradores comecem a morrer de fome. No leste de Alepo, 250 mil vivem sob o fogo cruzado. Kits de emergência, combustível, máscaras antigás, um racionamento geral. Milhares escaparam com a ajuda de militares russos para áreas do governo. Outros tantos correm para zonas dominadas pela oposição, num movimento oposto às rápidas botas do exército de Assad. Vamos ver agora então a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos a São Paulo ao vivo com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O que é que você destaca? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Juliana e para todos. Olha, a gente tem avisos aqui, 2 tipos de chuva amanhã. Tem as pancadas com raios e trovões que devem atingir parte do centro-oeste e do sudeste e do Paraná. E tem a chuva constante que pode se concentrar em áreas do sul aqui e do sudeste. Goiânia está na área aí de pancadão, não deve chover muito por lá. Já no Rio de Janeiro pode chover bastante amanhã. São Paulo também, Curitiba também. Nessas 2 capitais, céu fechado. Tem uma frente fria chegando a São Paulo e ela organiza as instabilidades nessas áreas que eu mostrei. E a alta pressão que vem atrás da frente fria deixa o tempo fechado e chuvoso em Curitiba e aqui em São Paulo. Na região norte pode chover no período da tarde, tempo firme aqui em grande parte de Roraima, norte do Pará, no Amapá, aqui na faixa leste do Pará e em todo o Tocantins. Nordeste, tempo firme, sol predominando e secura em várias áreas à tarde. E também tem secura aqui, olha, no oeste do Rio Grande do Sul. Aliás, Bonner, em quase todo o Rio Grande do Sul, tempo aberto, assim como num bom pedaço aí de Santa Catarina. Quem mora no Rio de Janeiro deve estar curioso para ver como é que ficam as temperaturas para amanhã, porque o calor hoje foi muito forte por aqui, Maju. Pois é, eu vou deixar o pessoal curioso até o final, porque antes eu vou falar aqui de Palmas, que vai ter máxima de 38 graus amanhã. 32 em Maceió, Porto Alegre com 26, tempo firme aqui nessas capitais. Agora a gente vai às capitais, as temperaturas amenas e dias chuvosos. Curitiba vai ter máxima de 22 amanhã, aí pode chover o dia inteiro. Na quarta fica nublado, com garoa, cai para 20 a máxima e na quinta 24. Agora São Paulo fechado a partir da tarde, mas pode chover a qualquer hora, viu? 25 de máxima aqui. Na quarta-feira nem sol aparece em São Paulo e cai para 22. Agora eu mato a curiosidade sua, da Juliana e de quem está no Rio de Janeiro. Terça-feira no Rio ainda quente, Bonner, 31 graus, pode chover também a qualquer hora. Na quarta o sol desaparece, a máxima cai para 24, olha lá, 31 para 24. E na quinta-feira, mesma situação, sem sol, dias chuvosos aí no Rio de Janeiro, Bonner. O consolo para os cariocas são os 38 graus de Palmas, Maju. Obrigado. Pois é, tchau. Tchau, tchau. A seguir, a maioria dos municípios se atrasa na implantação do sistema para acelerar o atendimento do SUS. Começa o julgamento de Elise, a mulher que esquartejou o marido. Começou hoje em São Paulo o julgamento de Elise Matsunaga. Ela matou o marido, Marcos, que era um dos donos da indústria de alimentos Yoki. O carro trazendo Elise Matsunaga chegou ao fórum pouco depois das 9 da manhã. Quando os cinegrafistas puderam entrar na sala do júri, Elise já estava sentada ao lado dos advogados de defesa à espera do início do julgamento. Elise está presa há 4 anos e meio e já confessou ter matado o então marido, o empresário Marcos Matsunaga, que era dono da empresa Yoki. Ela contou à polícia que descobriu a primeira traição do marido em 2010, um ano depois do casamento deles, e que só não pediu o divórcio porque estava grávida. Elise disse que descobriu que Marcos tinha uma nova amante depois do nascimento da filha, em abril de 2011, e que contratou um detetive particular que gravou imagens do casal. O crime foi no dia 19 de maio de 2012. Segundo Elise, Marcos desceu para buscar uma pizza. Quando voltou, o casal começou a discutir e ele deu um tapa no rosto dela. Ela contou que pegou uma arma e atirou na cabeça dele. Elise disse que esquartejou o marido com uma faca de cozinha dentro do apartamento e colocou as partes do corpo em 3 malas. Na manhã seguinte, ela entrou no elevador de serviço carregando as malas. Foi para Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde jogou os sacos em lugares diferentes.
Elise foi presa no dia 5 de junho de 2012. A acusação quer provar que Marcos Matsunaga ainda estava vivo quando Elise começou a esquartejá-lo. Se ele não tivesse respirando, esse sangue não desceria para o pulmão. E isso foi a causa da asfixia. Então você junta o tiro com a ingestão do sangue que causou a asfixia. É essa a nossa sustentação de ordem rigorosamente técnica. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, no caso por vingança e interesse econômico, meio cruel e de forma que impossibilitou a defesa da vítima. Ela também vai ser julgada pelos crimes de destruição e ocultação de cadáver. A defesa sustenta que Marcos já estava morto antes de Elise cortar o corpo e contesta as qualificadoras. As 3 qualificadoras que o promotor colocou são absolutamente incabíveis. Elas são manifestamente contrárias à prova que está no processo. Colocar essas qualificadoras para ela é querer uma vingança pública absolutamente inadmissível nos dias de hoje. No total, 17 testemunhas deverão ser ouvidas. Elise será julgada por 4 mulheres e 3 homens. Hoje foram ouvidas as primeiras testemunhas de acusação da promotoria. O depoimento mais importante foi o da babá, que cuidava da filha do casal nos dias de semana, de segunda a sexta-feira. Ela disse que no dia do crime, ao voltar de uma viagem, Elise Matsunaga comprou uma serra elétrica. A defesa diz que o equipamento foi comprado a pedido de Marcos para abrir caixas de vinho. Já a promotoria diz que este fato comprova que Elise premeditou o crime e usou a serra para esquartejar o corpo do marido. Amanhã deverão ser ouvidos os depoimentos considerados mais importantes dos legistas que fizeram a autópsia no corpo do empresário. Está terminando o prazo para todos os municípios brasileiros adotarem o prontuário eletrônico, que acelera o atendimento no SUS. Mas a maioria ainda não tem o sistema. A dona Ilana veio para uma consulta e não precisou repetir para a médica todo o histórico de atendimentos. Está tudo no prontuário eletrônico. Até os resultados de exames laboratoriais podem ser acessados pelo computador em qualquer posto de saúde de Belo Horizonte. Facilita, porque se eu tivesse que sair para pegar o exame em outro lugar, outro dia, já são esforços grandes para quem está no processo, né, de doença, então é complicado, eu achei fantástico. A consulta fica mais eficiente também para o SUS. A gente pode atender mais pessoas porque está mais rápido através do sistema. Mas lá no norte de Minas, Glaucilândia, não tem essa modernidade nos postos de saúde, não. Nós não temos internet. E não temos também os computadores ainda, né? Nós estamos aguardando um posicionamento do Ministério da Saúde. É que foi o Ministério da Saúde que criou o sistema eletrônico em 2011 e determinou que ele deveria ser implantado em todo o país. Deveria, porque segundo o governo federal, cerca de 65% dos municípios brasileiros ainda não colocaram em prática o prontuário eletrônico. Neles, os postos de saúde continuam registrando os históricos dos pacientes, assim, só no papel. O problema é que o prejuízo para a população pode ser ainda maior que o atraso tecnológico. Os repasses financeiros para programas como Saúde da Família podem ser suspensos para os municípios que não implantarem o prontuário eletrônico até o dia 10 de dezembro, nem justificarem o atraso. Os municípios alegam que, apesar de a portaria ser antiga, o prazo final só foi definido há 2 meses. Nós podemos ter suspensão de serviços, falta de materiais. Então, a partir do momento que os municípios deixarem de receber os recursos federais para atenção básica, a gente pode ter todos esses problemas. O tempo nosso também é gasto demais com isso, com esse tipo de atendimento, uma coisa que, com um clique, né, nós conseguiríamos resolver o problema. O Ministério da Saúde declarou que trabalha com o Ministério das Comunicações para fortalecer a transmissão de dados e que os gestores que tiverem dificuldades na implantação do prontuário devem enviar as solicitações até o dia 10 de dezembro. A seguir, a criatividade para vencer a crise. Empresas dividem o uso de escritórios para economizar. Trabalhadores autônomos se mexem para conquistar clientes. Os
Comerciantes brasileiros andam apreensivos com as previsões que têm sido divulgadas sobre o Natal desse ano e estão torcendo muito para que as pessoas endividadas consigam resolver o problema e se animem para as compras. Namorar uma vitrine, quem não gosta? Melhor ainda levar o que está na loja. Mas isso está cada vez mais difícil. José diz que no ano passado o Natal foi até bom, mas agora... Eu acho que vai ser mais magrinho. A filha de Railda ganhou tênis novo. É presente de aniversário. A lista do Papai Noel, diz a mãe, encurtou de tamanho e diminuiu de valor. Os preços subiram muito, o salário não teve acompanhamento, entendeu? Vai ser presente para quem só então esse ano? Só filho, meu marido e acabou. Este fim de ano, o consumidor está mais cauteloso em relação às compras. É o que mostra um levantamento feito pela Boa Vista SCPC. 2 em cada 10 pessoas não pretendem gastar no Natal. E quase a metade respondeu que o principal motivo para isso é o endividamento. De olho nisso, muitas empresas estão participando de feirões de renegociação de dívida. A ideia é o consumidor limpar o nome para poder voltar às compras. Por lei, até 5 dias após o pagamento da dívida, o nome dele tem que ser retirado do cadastro de inadimplentes. Mesmo que seja um parcelamento, quando ele pagar a primeira parcela, em até 5 dias úteis no máximo, o nome dele já estará limpo. Aqui, credor e devedor negociam novos prazos e valores. O desemprego fez a dívida de José Rubens triplicar em 1 ano. Ficou impossível pagar. Depois de muita conversa, ele conseguiu reduzir bastante o valor e vai poder recuperar o crédito. Está 1.228 atualizado. Você que tá, eu consigo por R$163. Mais de 90%. Vou limpar o nome por enquanto, vou dar uma pausa. Dona Margarida parou de trabalhar por motivo de saúde e as dívidas se acumularam. Mas conseguiu diminuir pela metade o que estava devendo e quer ficar longe do crediário. O almoço de Natal, ela já avisou a família. Quem quiser que leve uma marmitinha, porque vai ser difícil, viu? Nesse momento difícil que a economia brasileira vive hoje, criatividade pode fazer toda a diferença para quem precisa conquistar clientes. Em alguns casos, uma ideia boa pode até salvar o negócio. Já faz 3 anos que por aqui esses cortes são feitos em diferentes espessuras, nos diferentes tamanhos, para diferentes clientes que precisam comprar num mesmo cenário econômico do país. O de uma crise bem mais rígida que as placas de papelão da fábrica do Bruno. Não estava adiantando nem se especializar na produção de móveis de papelão incrivelmente resistentes para eventos de grandes empresas, porque até elas estavam sem grana. Foi aí que o Bruno começou a fazer um papelão no faturamento, né, Bruno? Se continuasse por aí, vocês estavam para entrar num caminho bem perigoso, né? A gente estava chegando ao ponto de ou reduzir jornada ou até dispensar alguém. Até que o pulo do gato, quem diria, veio daqueles que nem aqui trabalham, só aparecem vez por outra. Quando ele vinha, nunca tinha nada para fazer além de mexer no computador. Foi aí que ela, vendo isso e conversando nos grupos de mães da internet, descobriu uma demanda interessante. Eu sempre apresentava a minha empresa de móveis de papelão e as pessoas vinham com a história do papelão e falavam, então você tem uma casinha? Você tem brinquedos? Ela não tinha. No começo o Bruno ficou meio assim com a ideia, pensou, mas já tem gente vendendo. Só que tinha um detalhe. Nós produzimos, nós não mandamos fazer como as outras empresas. Então a gente conseguiria fazer uma casinha de papelão de igual qualidade, bem mais barato. Aí, passando a realizar para um monte de criança o sonho da casa própria de papelão, o faturamento da empresa que estava indo para o buraco, de repente, cresceu 40%. E os brinquedos ainda ajudaram a preservar esses outros pedacinhos de papelão, os cartões de ponto dos funcionários. E até chegou cartão novo. A gente está com um temporário para atender a demanda de Natal que está realmente surpreendente. No caso deles, a criatividade foi o principal remédio anticrise. A mesma crise que fez o movimento no consultório da Camila cair 30%. Se já era difícil convencer a criançada a sentar nessa cadeira, a falta de grana no bolso começou a assustar os pais mais que o barulho da maquininha. Para virar esse jogo, ela decidiu arriscar outros passos na carreira e, quase como mágica, transformou a dentista preocupada numa fada dentista. Boa tarde, Cecília? É você? Boa tarde, tudo bem?
Vamos lá então na minha sala ver onde eu trabalho, Cecília? E a Cecília vai com a mesma facilidade de todos os outros pacientezinhos. Desde que a fada abrilhantou o atendimento e mudou a decoração do consultório, foi como se a assustadora maquininha tivesse se transformado numa varinha de condão, que fez a clientela em queda superar os patamares de anos atrás. Por volta de 6 meses que eu tô com a personagem A Fada Dentista, e a cada dia mais eu vejo que foi a melhor ideia que eu tive na vida. Que nasceu com um hábito, o de colocar fantasias. Ela é filha de presidente de escola de samba em São Paulo. Aí, quando veio a ideia da fada, ficou fácil demais fazer uma roupa mágica, super personalizada. Mas a sacada ainda é o ponto principal dessa história. Não é tão simples assim ser criativo, isso é uma consequência de um processo de desenvolvimento que a pessoa passa, né? De acúmulo de repertório. A criatividade está muito linkada a você acumular experiências e uma hora você olha para tudo aquilo, junta os pontos e consegue fazer de uma forma diferente. Então, se a crise piorou em muito a sua realidade, lembra que a salvação pode morar numa casinha simples e chegar até você num carrinho de papelão. É a criatividade que pode transformar o seu dia a dia num grande conto de fadas. Histórias boas, né? E nesses tempos de cortes de despesas, tem crescido no Brasil o sistema de compartilhamento de escritórios. Coworking. Ninguém nem sabia muito bem o que era isso quando o Matias abriu um lugar onde os futuros empresários dividiam espaços coletivos. O que é o coworking? Por que eu vou trabalhar junto com as pessoas? Elas vão ver o que eu faço, vão escutar. Mas não demorou muito até a palavra em inglês entrar no vocabulário de jovens cheios de sonhos. A partir de 2014, meados de 2014, aí que realmente o coworking deslanchou de vez. Engrenou e não parou mais. Foi. Aí, desde aí, o nosso crescimento foi mais de 50% por ano. Agora o Matias prepara o seu segundo espaço de coworking, um prédio inteiro de 10 andares. Mas esse modelo tão novo já está mudando. Esses lugares compartilhados caíram no gosto de quem sonhava em abrir uma empresa, porque são, entre outros motivos, maleáveis, dá para abrigar qualquer tamanho de equipe e porque são baratos. Justamente duas características que estão atraindo agora outro tipo de empresários, que já estavam mais consolidados, tinham um espaço próprio, mas que agora ou precisam diminuir a equipe ou então cortar custos. A empresa do Bruno é de um ramo, digamos, bem tradicional. Ele tem uma consultoria tributária e saiu de um espaço próprio para um compartilhado. Quando eu fiz o estudo entre lá e aqui, o custo era de 40% a 50% mais alto na sala própria. Mas reparou na sala do Bruno? Ela é só da empresa dele. Pois é, para se adequar e atender empresas afetadas pela crise, o coworking brasileiro agora oferece privacidade, mas continua com o mesmo espírito e salas de reunião, cozinha, recepção compartilhados. A gente virou uma solução de escritório mesmo, é uma solução econômica e viável para o empreendedor, para o empresário. Hoje o crescimento nosso é baseado nessas empresas que procuram uma redução de custos. O crescimento dele foi de 20% esse ano. É o movimento da crise que empurra esse mercado. E esse novo ambiente compartilhado de trabalho também amplia os horizontes e os negócios. Conhecer os outros empresários que trabalham aqui e dividir experiências. Então, hoje aqui, para você ter uma noção, eu tenho 5, 6 clientes dentro do escritório. Para o Flávio, que levou o seu escritório de arquitetura para um coworking, essa foi uma mudança que não tem mais volta. Não vou aplicar o meu dinheiro de novo em luxo. Luxo eu deixo para a família, né? Para cá a gente deixa rendimento. A seguir, por que a Fórmula 1 teve uma temporada tão espetacular? E um palmeirense talentoso mostra os heróis do Brasileirão. A última corrida do ano na Fórmula 1 foi um retrato da temporada inteira. Um duelo espetacular entre os pilotos da Mercedes que durou até a bandeirada final. O Hamilton venceu a prova, mas o Nico Rosberg ficou com o título. Nem a Mercedes poderia imaginar o que Hamilton tinha em mente para tentar virar o jogo na hora decisiva. Acelerar apenas o necessário e segurar o ritmo da corrida para permitir que rivais de outras equipes pudessem passar Rosberg foi uma jogada de gênio que quase deu certo. Mas isso fez a equipe viver momentos de pânico pelo risco de não vencer a corrida. As recomendações se transformaram em ordens, mas Hamilton nunca obedeceu. Até Sebastian Vettel chamou de jogo sujo o que o inglês fazia. Foi esta rivalidade sem limites que marcou a temporada mais longa da história, com 21 corridas e definida apenas nas últimas curvas.
Uma briga apertada que teve vitórias seguidas de Rosberg. Nico Rosberg, da Alemanha. Outras de Hamilton. Lewis Hamilton! Um ano de reviravoltas. O alemão foi quem liderou mais tempo, mas em vitórias o inglês venceu por 10-9. Nesta briga entre os dois, ora Ferrari, ora RBR encostavam. Foi daí que surgiu o mais novo ídolo, um talento puro chamado Max Verstappen, holandês de apenas 18 anos, que estreou na RBR com vitória. Permitir uma disputa aberta entre seus dois pilotos às vezes custou caro a Mercedes. Os piores momentos foram os da Áustria e da Espanha. Olha o Hamilton como voltou! Acabou para os dois. Mas a liberdade era uma lição de esportividade da qual a equipe não abria mão. Só que Hamilton chegou a se sentir prejudicado quando o motor quebrou na Malásia. Hamilton superou a quebra com 4 vitórias seguidas. Mas até aí Rosberg já precisava apenas de um terceiro lugar. O plano em Abu Dhabi era ver Vettel e Verstappen passarem Rosberg. A resposta ao último apelo da Mercedes mostrou que Hamilton não estava nem aí com o desejo da equipe. Mas Rosberg teve força para resistir aos ataques e comemorar com a mulher Vivian o tão sonhado título. Nico Rosberg não tinha nascido em 1982, quando seu pai, Keck Rosberg, conquistou o título mundial. Ele se torna agora o segundo caso de campeão, filho de campeão. Até então, os únicos eram Graham Hill e Damon Hill. A Fórmula 1 viu a temporada terminar de forma justa, com o título nas mãos de quem mais tempo liderou o campeonato. Agora é esperar 2017 com regras bem modificadas que prometem uma disputa muito equilibrada entre as equipes. Integrantes da Rio 2016 estão em Tóquio, a cidade que vai sediar a próxima Olimpíada, para passar experiências sobre a organização dos Jogos do Rio. Representantes da Rio 2016 em destaque. Eles apresentam o que deu certo na preparação dos Jogos. E para um público diverso, não apenas o da Olimpíada de 2020 em Tóquio, mas para as próximas sedes dos Jogos de Inverno, na China e na Coreia do Sul, e para as cidades candidatas a sediar a Olimpíada de 2024. Os Jogos do Rio foram classificados como um sucesso por representantes do Comitê Olímpico Internacional, apesar das crises política e econômica que o Brasil enfrenta. Para o prefeito Eduardo Paes, a mensagem mais importante é fazer os Jogos trazerem benefício à cidade e à população. Por mais que você tenha toda a infraestrutura que Tóquio já tem, é uma cidade que tem seus problemas e a população vai cobrar para que esses problemas sejam resolvidos. E a Olimpíada é uma ótima desculpa para resolver um monte de coisa. Uma das maiores preocupações dos japoneses com os Jogos de 2020 é com o custo. A conta já está alta e eles querem conhecer detalhes da participação da iniciativa privada na construção da Olimpíada do Rio e ainda como é possível reutilizar alguns locais de competição. Durante os Jogos do Rio, integrantes do comitê organizador de Tóquio viram de perto as estruturas temporárias, como a Arena do Futuro, Casa do Handball. A porta-voz do comitê, Hikariku Ono, disse que ficou impressionada com o conceito de sustentabilidade e com o fato de a Arena do Futuro poder ser desmontada para se transformar em 4 escolas. Segundo ela, essa foi uma boa lição do Rio. Carlos Arthur Nussmann falou das dificuldades, especialmente no último ano antes dos Jogos. Sobre dívidas que o comitê tem com vários fornecedores, ele disse que o valor ainda está sendo calculado. E preocupa o senhor isso de alguma forma? Quando serão feitos esses últimos pagamentos, digamos? Não. A preocupação é apenas nós podemos ter isso num curto espaço de tempo e o mais rápido que nós pudermos vamos solucionar. O encontro termina na quarta-feira. O Palmeiras voltou a levantar o troféu de campeão brasileiro depois de 22 anos. E um torcedor que nunca tinha visto uma conquista como essa usou o talento para homenagear os heróis do título.
Os palmeirenses adiantaram o carnaval. Deixaram um congestionamento divertido. O ônibus do clube se viu abraçado por centenas de torcedores. E o bloco do campeão brasileiro arrastou uma multidão na Avenida Paulista. Alegria até para as futuras gerações. O Palmeiras só precisava de um ponto, mas o gol do Flamengo no Santos já garantia a taça ao time paulista, que estava com casa cheia, mais de 40 mil pessoas, recorde de público na arena. Fabiano não deixou a comemoração ficar no 0 a 0. O capitão Dudu levantou a taça. Tiramos um peso, 22 anos nas costas. A torcida está de parabéns pelo que eles fez aqui hoje e agora é só curtir. Muitos torcedores viram essa festa toda pela primeira vez, que não eram nascidos em 1994, quando o time foi campeão brasileiro. É o caso do Daniel, que tem 19 anos e que agora pode contar e até mostrar essa história. Ele começou a desenhar ainda garoto, juntou o que mais gosta. São duas paixões, né? O desenho, coisa que eu amo fazer, e meu time, né? Do coração, sempre torci pro Palmeiras. Os traços revelam figuras importantes do título. Dudu, o rebelde que virou capitão. As assistências, os gols, ele foi muito importante. Ainda mais depois que ele recebeu a braçadeira de capitão, ele mudou muito. Jailson, o titular improvável, que só saiu do time no fim do jogo de ontem para uma justa homenagem a Fernando Praz. Terceiro goleiro, ninguém esperava nada. De repente ele entra e termina o brasileiro sem perder nenhum jogo. Gabriel Jesus, o craque. Foi vendido, o pessoal começou a falar que ele ia tirar o pé, que não ia jogar, mas você vê que até o último minuto lá ele foi em todas as divididas. O mestre Cuca, um vidente. Começo do ano ele já falava que o time ia brigar pelo Campeonato Brasileiro e não deu outra. E o desenho do título? Realmente não deu tempo, o título foi ontem, aí tem que esperar um pouco ainda. Inspiração já tem. O Du levantando a taça, já vai ser o próximo desenho com certeza. Depois de Tela Quente tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.